Os lipídios são ésteres que vão ser formados por cadeias de ácido graxo e um álcool superior ou glicerina. Para quem já estudou química orgânica, gente, o que é o álcool superior? São os álcools que possuem mais de 8 carbonos na sua composição, e a glicerina é o glicerol, que é um triálcool. O que é um triálcool? É um álcool que possui 3 hidroxilos na sua composição, na sua estrutura. E o ácido graxo é um ácido carboxílico, que no caso ali vai ter o grupo carboxila, que daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada nisso aí. E eles se dividem em alguns tipos de lipídios, né? Que nós vamos estudar aqui mais profundamente. Então, a gente vai ter os glicerídeos, os cerídeos, os carotenoides, os fosfolipídios e os esteroides. Então, aí a gente vai esmiuçar cada um deles, porque os lipídios, gente, eles são muito cobrados em prova. Então, a gente tem que saber os tipos, as funções e tudo mais. Então, a gente vai começar com os glicerídeos. Bora lá. Então, os glicerídeos, gente, eles são triésteres de ácido graxo e glicerol. O que é isso, gente? Os ésteres, eles são formados por uma reação que se chama reação de esterificação, que ocorre entre um ácido carboxílico e um álcool, eliminando uma molécula de água. Nesse caso específico aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês, ó. A gente vai ter essa região aqui, ó, que é onde a gente vai ter a composição ali do triéster, que veio do glicerol, que é do triálcool, e a região aqui das cadeias de ácido graxo que vieram do ácido carboxílico, formando essa estrutura aí. Depois a gente até pode dar uma olhada melhor nessa reação aí, mas eu acho que agora não convém. E no caso dos glicerídeos, eles podem se dividir em óleos e gorduras. Então a gente vai ver qual que é a diferença entre os óleos e as gorduras. No caso dos óleos, eles são formados por ácidos graxos de cadeia insaturada. O que é a cadeia insaturada? É aquela em que os carbonos fazem ligação do tipo dupla ou tripla. Mais especificamente, aqui a gente vai ter ligação do tipo dupla. Então, as cadeias de ácido graxo, que são cadeias longas, que geralmente vão ter de 12 até 14 ou mais carbonos na sua composição, eles vão ter ali insaturações. E geralmente a gente fala que essas cadeias são poliinsaturadas, ou seja, a gente vai ter várias ligações do tipo dupla na cadeia. Aí, no caso, eu coloquei o exemplo da trioleína, que é o óleo do azeite de oliva, né? Que a gente vai ter aí essas cadeias que são de mesmo tamanho. Se vocês observarem aí as cadeias dos ácidos graxos aqui, elas são do mesmo tamanho. Não necessariamente em todos os glicerídeos a gente vai ter essas cadeias de mesmo tamanho, tá, gente? Eu dei um riscão ali sem querer. E no caso das gorduras, aí a gente já vai ter as cadeias, que são formadas por ácidos graxos de cadeia saturada. Então, aí a gente já vai ter na composição, na estrutura, a gente já vai ter carbonos que fazem ligação do tipo simples. Só que isso não é regra, tá, gente? A gente pode ter algumas gorduras que podem ter insaturação na sua composição. O exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ó, que é do sebo, que é o que a gente encontra, né, na carne, que é a gordura da carne, a gordura que a gente encontra no tecido adiposo, esses carbonos que eu marquei de amarelo aí, são carbonos que são insaturados. Então, esse é um tipo de gordura que tem insaturação na sua composição. Porém, a primeira cadeia aqui de ácido graxo, ela não vai ter essas insaturações. Então, pelo menos no mínimo, uma cadeia tem que ter saturação, tem que ser saturada. E aí eu queria fazer uma observação aqui para vocês, que é o seguinte: essas insaturações e saturações que fazem com que o óleo seja líquido nas condições ambientes e as gorduras sejam sólidas nas condições ambientes, beleza? Então, a cadeia insaturada faz com que o óleo fique líquido
E a cadeia saturada faz com que a gordura fique sólida nas condições ambientes, beleza? E aí, gente, aqui eu coloquei um exemplo de uma gordura que vai ter a cadeia insaturada. Então, a gente tem aquela região ali do triéster e a região, né, das 3 cadeias de ácido graxo. Se vocês observarem, a cadeia do meio e a cadeia de baixo aqui, ó, a gente vai ter as insaturações. Então, não necessariamente a gente vai ter a gordura com cadeia só saturada. E aí, se vocês observarem aqui, a última cadeia, aqui a gente tem um alfa e um ômega escrito ali, se vocês observarem. O que que é isso? O carbono, gente, que vem logo após aqui, a carboxila, que era do ácido graxo, né, do ácido carboxílico, que deu origem a esse triéster, a gente chama de carbono alfa. E o último carbono da cadeia, a gente chama de carbono ômega. E o que que isso tem a ver? Vocês já ouviram falar, gente, de gordura ou óleo do tipo ômega 3, ômega 6, ômega 9? Isso aí tem a ver com a posição desses carbonos alfa e ômega. No caso das gorduras ômega 3, 6 e 9, isso vai ser devido ao quê? Deixa eu só pegar aqui para escrever aqui para vocês, que eu vou explicar melhor aqui. Aqui é o seguinte, ó, se a gente contar a posição da insaturação devido ao carbono ômega, a gente vai ter isso aqui, ó. Aqui vai ser o carbono 1, o carbono 2. Nossa, ficou feio esse 2, hein, gente? O carbono 2 e o carbono 3, que é onde a gente vai ter a primeira insaturação. Então, nesse caso aqui, desse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, essa gordura, esse glicerídeo é do tipo ômega 3. Se a primeira insaturação estivesse presente no carbono de número 6 em relação ao carbono ômega, aí seria o ômega 6, e se a primeira insaturação estivesse na posição de número 9, em relação ao carbono ômega, a gente teria o ômega 9. Beleza, gente? Bora lá, Lu. E aí, gente, por que que não faz sentido a gente falar que as gorduras elas vão ter só cadeia saturada? Porque não faz sentido a gente falar isso por conta da existência das gorduras trans. Então é o seguinte, gente, que eu estava falando para vocês, essas gorduras trans, elas vão ter insaturações na cadeia. Aí a gente vai ter alguns que vão ser monoinsaturados ou diinsaturados, né? Então vão ter poucas insaturações na constituição, porque se tiver muitas, aí já são óleos. Então, no caso das gorduras, a gente vai ter lá o carbono com a insaturação, e aí a gente vai ter os ligantes desses carbonos. Passando o plano imaginário entre a dupla ligação ali desses carbonos, no caso das gorduras trans, os hidrogênios ligados a esses carbonos vão estar em planos opostos, que é o que caracteriza a configuração trans. Se a gente tivesse esses hidrogênios no mesmo plano, na mesma configuração ali do plano, aí a gente teria a configuração cis. Essas configurações cis e trans, gente, vão dar características totalmente diferentes para as substâncias, assim como eu falei ali anteriormente. Não foi eu que falei, não, foi a Lorena, né? Que ela falou lá com a configuração cis e trans da glicose, né? Vai dar a configuração diferente, vão dar características diferentes para as substâncias. Aqui não vai ser diferente. Então, aqui a gente pode ter a produção dessas gorduras trans a partir da reação de hidrogenação catalítica, onde eles pegam, né, os óleos vegetais, que são líquidos, e adicionam moléculas de hidrogênio usando o níquel como catalisador, né, para acelerar a reação, e forma, por exemplo, a margarina, que é um óleo vegetal sólido, beleza? Tem um outro exemplo também, sabe aqueles biscoitinhos recheados, gente? Aquele recheio do biscoito recheado é pura gordura trans, aquilo lá, gente. Que faz um mal.
Vocês não têm ideia. Entope artéria, entope até bueiro, se deixar. Então, vamos lá. Por isso que eu Aí é que eu mais coloquei... daqueles, né? Oi. Que? Só uma Por isso que eu curiosidade não como mais. mesmo. Por que a Pode gordura falar. trans faz tanto mal? É por conta da polaridade dela. A gordura trans, ela é polar. E a gordura cis, ela é apolar. Não, ao contrário, gente, falei errado. A gordura cis, ela é polar. E a gordura trans, ela é apolar. Por ela ser apolar, ela é insolúvel em água. Então, ela se acumula no sangue, ela se acumula nos tecidos. E aí é o que vai fazer com que haja lá o entupimento das artérias, das veias, vai causar aterosclerose, AVC, infarto, etc. Beleza? Entendi, obrigada. De nada. Então, aí eu coloquei aqui um exemplo para vocês, ó. O que dá diferença aí, né, da configuração cis e trans, a gente tem o ácido oleico e o ácido elaídico. Os dois possuem 18 átomos de carbono na sua composição. Então, basicamente, eles vão ter a mesma fórmula molecular, só que a configuração deles no espaço é diferente. O ácido oleico, a hora que a gente pega ali os carbonos, dá insaturação e passa o plano imaginário, a gente vai ver que os hidrogênios aqui, ó, eles estão no mesmo plano. Então, o que caracteriza a configuração do tipo cis. Então, nesse caso aqui, a molécula ela vai ser polar e vai ser solúvel em água. No caso do ácido elaídico, aí a gente passa o plano imaginário aqui na insaturação, a gente vai perceber que os hidrogênios aqui, ó, eles estão em planos opostos, que é o que caracteriza a configuração do tipo trans, que vai ser apolar e insolúvel em água. Quando eu falo solúvel e insolúvel, no caso aqui, gente, vocês têm que reparar que as cadeias carbônicas são muito longas. Quanto maiores as cadeias carbônicas, quanto mais carbono a gente tiver na configuração aqui na composição de uma substância, mais apolar ela é. Então, como a gente sabe, os óleos e as gorduras, eles são, né, insolúveis em água. Então, a gente vai ter aqueles que vão ser menos solúveis e aqueles que vão ser mais solúveis, ok? Ó, em vez de eu apagar aqui, eu risquei, Lô. Desculpa. Aí é o seguinte, qual que vai ser as funções dos lipídios, então? Dos glicerídeos, né? A gente vai ter aqui a função de reserva energética, que no caso dos animais está sob a forma de gordura, e no caso dos vegetais está sob a forma de óleo. No caso dos lipídios, gente, eles são a segunda principal fonte de energia dos seres vivos, porque a primeira e as fontes imediatas são os carboidratos, como a Lorena falou aí anteriormente. Então, na ausência ou no déficit de carboidratos, a gente usa essa reserva energética. No nosso caso, né, no caso dos animais, a gente tem essa reserva no tecido adiposo. Nos vegetais, geralmente, essa reserva está na semente, ok? Outra função também que os glicerídeos vão ter é de proteção térmica e mecânica, no caso dos animais. Então, coloquei aqui como exemplo o urso polar, né, que é um animal que vive em ambiente extremamente frio. Então, a camada de tecido adiposo ali de reserva de gordura é muito espessa, justamente para ajudar nesse isolamento térmico, né, na manutenção da temperatura do organismo e também para ajudar, para proteger os órgãos ali dos choques mecânicos, né, das pancadas, ok? E aí agora a gente entra em outro tipo de lipídio, que são os cerídeos. Aí no caso, os cerídeos, eles também são ésteres, então eles também são produzidos a partir da reação de esterificação entre um ácido graxo e um álcool superior, que como eu já falei anteriormente para vocês, é um álcool que possui mais de 8 carbonos na sua composição. Então, como exemplo aqui eu coloquei a cera da palmeira, que no caso ali, aquela região da dupla O é a que veio do ácido carboxílico antes da reação de esterificação, e aquela região ali que tem o oxigênio que veio do álcool superior. No caso aqui, gente, a reação de esterificação,
ela ocorre com a perda da hidroxila, aqui do ácido graxo, e da perda do hidrogênio aqui, ó, onde a gente vai ter a junção e liberar uma molécula de água, e aí ocorre a ligação aqui, ó, formando um éster, que é onde a gente vai ter esse dupla O e O ali, ó, ok? Então, aí no caso, os cerídeos, eles são monoésteres, então eles são diferentes dos glicerídeos, que são triésteres, ok? Aí um outro exemplo que eu coloquei aqui também é a cera de abelha, que aí aqui no caso a gente vai ter, ó, aquela estrutura, aquela cadeia menor ali, que veio do ácido graxo, e a cadeia gigantesca embaixo aí, que veio do álcool superior, tem vários carbonos, muito mais de 8. Então, a Lorena já falou ali na molécula de glicose para vocês onde que a gente olha os carbonos, mas aqui eu vou frisar para vocês, ó, os carbonos a gente sempre tem aqui, ó, nos vértices da cadeia, tá? Então, para quem não estudou isso ainda, não se desesperem que vocês ainda vão sofrer com isso aí. Aí, quais são as funções dos cerídeos? Então, aqui a gente vai ter proteção contra a desidratação e contra agentes externos, praticamente. Então, contra a desidratação, a gente vai perceber isso nas folhas. Então, a gente percebe que as folhas têm um brilho característico. Esse brilho é devido à presença das ceras, né, dos cerídeos. E a gente também vai ter essa proteção em frutos, no exoesqueleto dos artrópodes. Então, esse brilho, essa impermeabilização é devido à presença das ceras. E no caso da cera do nosso ouvido, é justamente para proteger contra agentes externos, patógenos, poeira e etc. E além dessas duas funções aí que eu coloquei para vocês, a gente também vai ter a função estrutural, que no caso aqui é da colmeia das abelhas. Então, a cera de abelha tem função estrutural, beleza? E aí agora a gente já vai para o outro tipo de lipídio, que são os carotenoides, que no caso aqui vão ser os pigmentos de cor vermelha e alaranjada. Então, tudo que a gente olha, que tem essa coloração vermelha, coloração meio amarelada, alaranjada, a gente vai ter os carotenoides, esses pigmentos. Então, no caso aqui, eu coloquei um exemplo do pigmento do tomate. Então, quando a gente olha o tomate, que ele está todo vermelhinho, bonitão, é porque a gente tem a presença do beta-caroteno, que é essa estrutura aí que eu coloquei para vocês. O beta-caroteno, especificamente, ele só vai ter carbono e hidrogênio na sua composição. Então, ele é um hidrocarboneto. O próprio nome já fala, ó, carbono com hidrogênio, hidrocarboneto. E nesse caso, a estrutura ela é apolar, insolúvel em água. Quais são as funções, então, dos carotenoides, gente? Eles vão ser pigmentos auxiliares da fotossíntese. Então, acho que aqui todo mundo já estudou a fotossíntese, né, gente? Que a gente estuda a fotossíntese desde lá do 8º ano, 7º ano. A gente sabe que o pigmento principal é a clorofila, né? E aí, no caso, os carotenoides vão auxiliar a clorofila a pegar ali, a absorver os comprimentos de onda ali necessários para que a fotossíntese ocorra. E no organismo dos animais, esses pigmentos vão atuar como antioxidantes também. Então, vai impedir que haja o acúmulo de radicais livres aí dentro do organismo, beleza? E agora a gente vai falar dos fosfolipídios. Os fosfolipídios, gente, eles são compostos. Aperta mais um aí, por favor, Lu. Eles são compostos, ó, por uma molécula de glicerol, que é aquele triálcool que eu falei para vocês, que vai estar presente aqui nessa bolinha vermelhinha aqui, ó. A gente vai ter uma cadeia saturada, uma cauda de cadeia saturada, e uma outra cauda de cadeia insaturada. Então, a gente vai ter essas duas caudas de ácido graxo. Então, basicamente, a gente tem uma cabeça de glicerol com duas caudas de ácido graxo, e a gente vai ter um ou dois grupos fosfato ligados ao glicerol ali, porque no caso o glicerol, ele vai ser polar, então ele vai estar ligado ao grupo fosfato ali, que também
é polar, beleza? Então, nesse caso, os fosfolipídios, eles têm um caráter anfipático. Eles vão ter uma região que é polar, que é onde a gente tem aqui o glicerol e o grupo fosfato, e a gente vai ter outra região que é apolar. Então, a gente vai ter uma região que tem afinidade pela água e tem uma região que não tem afinidade pela água. Isso vai conferir uma característica muito importante para eles aqui na composição e na função deles, que é compor as membranas celulares. Então, no caso das membranas das células, a gente vai ter uma bicamada lipídica. Então, uma bicamada formada por um fosfolipídio. Então, como eu falei para vocês ali anteriormente, a gente vai ter uma cabeça de glicerol com um grupo fosfato ligado a ele, que é hidrofílico, a hidrofílica, né? E vamos ter as caudas de ácido graxo, que são hidrofóbicas. Como na região externa da célula e na região interna da célula a gente tem água, então é super importante que a gente tenha essa bicamada para permitir a entrada e saída de substâncias na célula. Senão não seria possível isso acontecer. Porque, não sei se vocês lembram, a água ela é o principal meio de transporte de substâncias dentro do nosso organismo. Então, isso é possível, esse transporte, devido à presença dessa bicamada. Porque se fosse uma camada só, ou na parte interna da célula ali não ia entrar nada, porque no caso não ia poder ter água dentro da parte interna da célula, ou a substância também não ia poder sair, beleza? Então, a principal função aqui dos fosfolipídios é fazer parte da composição da membrana plasmática. E eu não estou conseguindo apagar aqui o negócio. Tenta apagar aí para mim, Lu. Obrigada. E por último, mas não menos importante, nós vamos falar dos esteroides. Também é um grupo de lipídios, no qual a gente vai ter o colesterol e os hormônios sexuais. Então, aqui eu coloquei para vocês, ó, a estrutura da molécula do colesterol e a estrutura de dois exemplos de hormônios sexuais aqui, que é a testosterona e o estradiol, que também é conhecido como estrogênio, né, ou estrógeno. A gente também tem a progesterona, só que eu não coloquei aqui para vocês. E o que que caracteriza esses esteroides? São a presença desses anéis, desses ciclos. Então, a gente vai ter, se vocês repararem, a gente vai ter aí 4 ciclos na composição dessas estruturas. E o que é mais cobrado aqui em relação a isso aqui, gente, além das funções, né, dos hormônios e do colesterol, são as funções que estão presentes nessas moléculas, na estrutura dessas substâncias. Então, se a gente observar aqui, a gente vai ter a função álcool, que é onde a gente vai ter a hidroxila ligada ali a carbono saturado. A gente também vai ter a função cetona, não. Cetona. Estou confundindo aqui já. A função cetona, que é onde a gente vai ter ali a carbonila ligada a carbono secundário, que é aquela bolinha azul ali que eu coloquei para vocês. E a gente também vai ter a função fenol, no caso ali do estradiol, que no caso ali a gente vai ter a hidroxila ligada a um anel aromático. Beleza? Então, o que diferencia ali, ó, se vocês observarem, a testosterona do estradiol, que no caso é o hormônio masculino e feminino, respectivamente, é a presença do grupo cetona na testosterona e do grupo fenol no estradiol. Beleza? Então, quais vão ser as funções aqui, ó? No caso do colesterol, gente, o colesterol vai dar maleabilidade à membrana plasmática. Então, não sei se vocês lembram, mas a membrana plasmática, ela é fluida, ela é maleável. Isso é devido à presença do colesterol entre os fosfolipídios, beleza? E no caso aqui, gente, vocês não podem esquecer disso de jeito nenhum, que o colesterol só está presente em células animais. Vegetais não possuem colesterol em sua composição, beleza?
E no caso dos hormônios sexuais, eles vão dar para a gente aí os caracteres sexuais femininos e masculinos, tanto primários quanto secundários, né? No caso, os primários vão ocorrer lá dentro do útero da mãe, e os secundários ainda durante a adolescência, né? No caso das mulheres, o surgimento de seios, pelos pubianos, alargamento dos quadris, enfim. E nos homens, o surgimento de pelos, aumento do pênis, engrossamento da voz, beleza? Gostou da aula e quer aprender mais? Venha fazer com a gente o curso super intensivo Enem de Biologia e Química, onde vamos abordar os principais conteúdos dessas duas disciplinas. O link está aqui na descrição do vídeo.